Olá, eu sou Diógenes Ribeiro, sou cardiologista e ecocardiografista e pós-graduando em Medicina Intensiva pela Uniredentor e AMIB. Trazemos o trabalho intitulado Viabilidade do ecocardiograma transtorácico em pacientes pronados com síndrome do desconforto respiratório por Covid-19, uma série de casos. Esse trabalho é fruto da colaboração de colegas ecocardiografistas e intensivistas do Hospital Antônio Prudente, Hospital Estadual Leonardo da Vinci e Hospital do Messejana. Bom, a monitorização hemodinâmica de pacientes pronados em ventilação mecânica com síndrome do desconforto respiratório agudo por Covid-19 tem sido um desafio na maior parte das UTIs durante a pandemia. A ecocardiografia é um exame adequado para avaliar a função cardíaca e o estado volêmico dos pacientes. A posição de prona, no entanto, tem sido considerada impeditiva para a realização desse exame. O objetivo desse trabalho, portanto, é apresentar uma série de casos para evidenciar a execuibilidade dessa modalidade ecocardiográfica nos pacientes pronados sob ventilação mecânica. Para isso, realizamos uma análise retrospectiva dos ecocardiogramas realizados em pacientes desse perfil ao longo do ano de 2021 em UTIs pública e privada. Como resultado, identificamos 14 exames realizados. A média de idade dos pacientes era um pouco mais de 40 anos e a maioria deles, 58%, do sexo masculino. Para realizar o exame, obtemos praticamente duas janelas. A primeira janela apical, o paciente é posicionado na posição de nadador, com elevação do ombro esquerdo. O transdutor é posicionado na linha axilar média, anterior esquerda, entre o quarto e o quinto espaço intercostal, com o indicador, o índice, direcionado para o dorso do paciente, conforme apresentado na figura. Assim, obtemos essa janela apical e o corte de 4 câmaras. A partir daí, já podemos perceber o dimensionamento das cavidades, a contratilidade ventricular, a força ou função sistólica biventricular e ter uma ideia do aspecto anatômico e funcional das válvulas. Como exemplo, trazemos as imagens em que pode-se observar ou mensurar a dimensão dos ventrículos, o volume do lado esquerdo e estimar o TAPS, a excursão sistólica do anel tricuspídeo e determinante, elemento determinante para determinar a função ventricular direita. Podemos avaliar também o fluxo com Doppler, fluxo sistólico aórtico, como exemplo, mas podia ser o fluxo sistólico da via de saída do ventrículo esquerdo, para estimar a VTI e a partir daí o débito cardíaco, o fluxo diastólico mitral, para identificar a eventual disfunção valvar mitral, disfunção diastólica, e o refluxo tricúspide, que pode ser avaliado, é um elemento importante para definir a pressão sistólica da artéria pulmonar. A outra janela visa identificar a veia cava inferior. Aí o paciente já em posição de nadador, mas com elevação do ombro direito. O transdutor é posto entre a linha axilar média e anterior direita, aproximadamente entre o quinto ou sexto espaço intercostal, com o indicador, o índice, direcionado para a cabeça do paciente, como mostra a seta na figura. Assim, temos essa visão da veia cava inferior, em que podemos quantificar o seu diâmetro e avaliar a variação do diâmetro ao longo do ciclo ventilatório. Usando um índice de distensibilidade, por exemplo, podemos avaliar a volemia do paciente. Dimensionar o diâmetro e a visualização da veia cava inferior é importante para definir a pressão estimada no ato direito, a partir da qual se estima a pressão sistólica da artéria pulmonar. Portanto, na nossa série de casos, 14 exames realizados, eu chamar a atenção de vocês que foi possível, em 100% dos casos, avaliar o dimensionamento das cavidades, a função sistólica do ventrículo esquerdo, a função sistólica do ventrículo direito, através da quantificação do TAPS, a pressão sistólica da artéria pulmonar foi possível estimar em 28% dos pacientes, ou 4 deles. A veia cava inferior foi possível ser identificada em um pouco mais de um terço dos pacientes. Diante disso, podemos concluir que a cardiografia transtorácica apresentou-se viável para fornecer imagens satisfatórias para análise do desempenho cardíaco e da volemia de pacientes pronados em ventilação mecânica. Esses achados encorajam o uso da cardiografia transtorácica para avaliação hemodinâmica desses pacientes para tomada de decisão precoce diante da criticidade dos casos. Obrigado, grato pela oportunidade de apresentar nossos resultados e bom congresso a todos.